Agora, vamos estudar as substâncias e as misturas e suas principais propriedades. A matéria se apresenta em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. De acordo com a temperatura, a matéria pode passar de um estado físico para outro. Assim, por exemplo, um sólido pode ser aquecido até que vire líquido, por meio da fusão, e o aquecimento pode continuar até que o líquido se torne gasoso, por meio da vaporização. Do mesmo modo, um gás pode ser resfriado até que vire líquido, por meio da condensação, e o resfriamento pode continuar até que o líquido vire sólido, por meio da solidificação. Algumas substâncias podem sofrer a sublimação, que é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. Veja o diagrama. Uma substância, quando aquecida, ao longo do tempo, passa de um estado físico para outro. Este é o gráfico chamado de curva de aquecimento. Uma substância, quando resfriada, ao longo do tempo, passa de um estado físico para outro. Este é o gráfico chamado de curva de resfriamento. Detalhadamente, o sólido é aquecido e a temperatura aumenta. Com o passar do tempo, a temperatura atinge um ponto onde o sólido e o líquido coexistem. Neste ponto, chamado de ponto de fusão, a temperatura permanece constante, até que todo o sólido se transforme em líquido. Conforme passa o tempo e a temperatura aumenta, chega-se a um ponto onde o líquido e o vapor coexistem. Neste ponto, chamado de ponto de ebulição, a temperatura permanece constante, até que todo o líquido se transforme em vapor. A partir disso, só existe o vapor e a temperatura aumentando conforme o tempo vai passando. A água, por exemplo, conforme vai sendo aquecida, atinge o ponto de ebulição e a temperatura permanece constante até que toda a água líquida se transforme toda em vapor. Repare na ilustração. Percebemos que 1 kg de algodão ocupa um volume 50 vezes maior do que 1 kg de ósmio. Isso é por conta da densidade. Repare o que acontece quando colocamos um prego de metal e uma rolha de cortiça dentro de um copo com água. O prego, cuja densidade é maior que a da água, rapidamente afunda, ao contrário da rolha de cortiça, que flutua na superfície, porque sua densidade é menor do que a da água. Matematicamente, a densidade é a relação entre a massa de um corpo e o volume que esse corpo ocupa no espaço. É uma propriedade física característica de cada substância. As unidades utilizadas para o volume são o metro cúbico, que equivale a 1000 litros, e o centímetro cúbico, que equivale a 1 ml. As unidades utilizadas para a massa são o quilograma, que equivale a 1000 gramas, o grama e o miligrama, que equivale a 1 milionésimo de grama. Substância é uma porção, ou quantidade, de matéria, que possui características próprias, propriedades bem definidas. O conjunto de suas propriedades caracterizam uma substância. Por exemplo, a água é um líquido incolor, com ponto de fusão de 0 grau, ponto de ebulição de 100 graus e densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Toda substância que apresente essas mesmas características, com certeza se trata da água. O cloreto de sódio, sal de cozinha, é um sólido branco, com ponto de fusão de 801 graus, ponto de ebulição de 1465 graus e densidade de 2,17 gramas por centímetro cúbico. Toda substância que apresente essas mesmas características, com certeza se trata do cloreto de sódio. Mas, olhe bem, se adicionarmos uma certa quantidade de sal na água até que ele se dissolva,
não teremos mais uma só substância, agora teremos uma mistura. E a densidade agora é a densidade da mistura. Veja a tabela. Conforme vamos adicionando mais sal à mistura, a densidade vai aumentando. Sendo assim, em uma mistura, a densidade não é a densidade de cada componente. Em uma mistura, a densidade é a densidade da mistura. Agora, preste atenção, e nunca mais confunda. A substância simples é formada por um só elemento. A substância composta é formada por dois ou mais elementos. Olhe os exemplos: o gás hidrogênio H2, o gás cloro Cl2, o gás hidrogênio O2, e os sólidos enxofre S2 e sódio Na2, são substâncias simples, são formadas pelos mesmos elementos. O hipoclorito HCl, a água H2O, o ácido clorídrico HCl, o ácido sulfúrico H2SO4 e o hidróxido de sódio NaOH, são substâncias compostas, são formadas por mais de um elemento. Algumas substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento, podem ser substâncias com características físicas e químicas diferentes, ou seja, embora sejam formadas pelo mesmo e único elemento, elas são, de fato, substâncias diferentes. Esse fenômeno é chamado de alotropia e as substâncias em relação ao elemento originário são chamadas de formas alotrópicas. O exemplo natural mais clássico é o do carbono, que possui três formas alotrópicas muito conhecidas. De acordo com a sua estrutura cristalina, o carbono pode ser encontrado na natureza sob a forma de carvão, sob a forma de grafite e sob a forma de diamante. Outras formas alotrópicas naturais conhecidas são as do elemento oxigênio, na forma diatômica, que é uma substância essencial para a respiração na Terra, e o ozônio, na forma triatômica, que é uma substância bactericida, e que atua na proteção da emissão dos raios UV solares na atmosfera, absorvendo e reduzindo seus danos colaterais. O enxofre apresenta duas formas alotrópicas naturais. A de estrutura rômbica, que é usado na vulcanização de borrachas, na produção de pólvora, na produção de inseticidas, de cosméticos, medicamentos, entre outros, e a de estrutura monocíclica, que é utilizado na indústria na produção de ácido sulfúrico, na produção de fertilizantes e outros processos. O fósforo apresenta duas formas alotrópicas. O fósforo vermelho, de estrutura tetraédrica polimérica, que é muito utilizado para produzir palitos de fósforo, e o fósforo branco, de estrutura tetraédrica monomérica, que é muito inflamável em contato com o ar e deve ser estocado submerso em água, e é utilizado para fazer fogos e bombas. O elemento fósforo tem papel biológico essencial e é um fertilizante natural. O enxofre, o sal de cozinha, a soda cáustica e a água, cada uma, isoladamente, é uma substância pura, mas se adicionarmos qualquer uma delas a qualquer uma da outra, já não teremos mais substâncias puras, agora teremos uma mistura. Portanto, mistura é porção da matéria composta por duas ou mais substâncias. Neste exemplo temos duas misturas. A mistura de água com açúcar é uma mistura homogênea, com uma só fase. Visivelmente é impossível distinguir uma e outra substância, por isso, na mistura homogênea, as propriedades são iguais em toda a sua extensão. A mistura de água com óleo é uma mistura heterogênea, com mais de uma fase. Visivelmente é possível distinguir uma e outra substância, por isso, na mistura heterogênea, as propriedades são diferentes em toda a sua extensão. Chamamos de sistema um exemplo qualquer de matéria, que pode ser isolado e estudado. Neste exemplo, sistemas formados por água pura, água com álcool, água com sal e o ar atmosférico, estes sistemas são homogêneos, suas propriedades são iguais em todos os pontos, e somente uma fase pode ser vista. Os sistemas formados por água com gelo,
água com areia, água com óleo e areia com sal, são sistemas heterogêneos, suas propriedades são diferentes para cada componente, e mais de uma fase pode ser vista. Mas, note que, o sistema formado por água com gelo não é uma mistura, trata-se de duas substâncias puras com propriedades físicas diferentes, pois, como o gelo tem densidade menor que a da água, ele permanece na fase superior. Veja este mapa conceitual. Ele foi elaborado para que você parta de um conceito inicial, de sistema, como porção de matéria isolada para estudo, que pode ser uma substância pura, quando é formada por uma mesma substância, ou mistura, quando formada por mais de uma substância. A mistura pode ser homogênea, quando só tem uma fase, ou pode ser heterogênea, quando tem mais de uma fase. A substância pura pode ser homogênea, quando se encontra em um estado físico, ou pode ser heterogênea, quando se encontra em mais de um estado físico. As misturas podem ser separadas em cada um dos seus componentes. A seguir veremos como podemos separar, e como funciona cada método de separação. A decantação é o método de separação de misturas do tipo sólido e líquido, em que a fase sólida apresenta uma densidade maior do que a fase líquida, e com o passar do tempo a força da gravidade sedimenta a fase mais densa no fundo, separando-a da fase líquida. A mistura de água e areia é um exemplo. Quando a mistura demora muito para decantar, utiliza-se a centrifugação, para acelerar a decantação do material sólido. A filtração é o processo de separação pelo qual uma mistura sólido e líquido, homogênea, é separada. A mistura é vertida com auxílio de um bastão de vidro em um funil de vidro provido de um papel de filtro dobrado. O papel de filtro retém o sólido precipitado e o líquido filtrado é recolhido em um recipiente volumétrico. Quando a mistura homogênea entre sólido e líquido demora muito para ser filtrada, ou mesmo para se obter resultados mais satisfatórios, realiza-se o processo de filtração a vácuo. O processo utiliza uma trompa de vácuo, ou uma bomba de vácuo, conectada por uma mangueira a um sistema fechado com um funil de buquineiro e um frasco coletor, Kitazato. Conforme o vácuo atua dentro do frasco, sua sucção aumenta e a gravidade realiza o trabalho complementar. O sólido precipitado é retido no papel de filtro e o líquido filtrado é coletado no Kitazato. Um método eficaz de separar misturas heterogêneas com dois ou mais sólidos é a dissolução fracionada. Neste exemplo temos uma mistura de areia com sal. Adicionamos a água para dissolver o sal, com isso separamos a solução de água com sal e obtemos areia pura. Peneiração é um método para separar misturas heterogêneas de sólidos com líquidos, e misturas heterogêneas entre sólidos com grãos de tamanhos diferentes. Consiste em deixar os grãos menores passarem pela peneira, enquanto os grãos de tamanho maior são retidos. Para a mistura do tipo líquido e líquido, heterogêneas, o funil de separação é utilizado para realizar a separação. Ao se abrir a torneira, a camada inferior é recolhida no recipiente e a camada superior é separada. A destilação é um método de separação e purificação de substâncias. A figura ilustra um destilador. Dentro do balão colocamos álcool etílico, com um corante verde, e um sal, que será separado. Quando o álcool líquido atinge o ponto de ebulição, o vapor de álcool percorre um caminho por dentro do condensador, revestido de água fria corrente, onde é esfriado e condensa, separando-se do sal. Vamos ver o que acontece dentro do balão.
O álcool etílico forma dímeros através de ligações intermoleculares de hidrogênio. Quando o álcool é aquecido, suas moléculas vibram mais do que o normal. Conforme a temperatura vai aumentando, essa vibração aumenta, assim como aumenta a frequência de colisões, até que chega em um ponto, chamado de ponto de ebulição, quando as ligações de hidrogênio são rompidas, e o álcool molecular vaporiza. O vapor de álcool percorre o caminho ao qual é confinado, e recebe o esfriamento da água que corre por fora, na camisa do condensador, tornando-se novamente um líquido coeso e puro, sem misturas. Separando-se, deste modo, do sal. Vamos ver o gráfico de destilação do álcool. O álcool líquido é aquecido, e conforme o tempo vai passando a temperatura vai subindo e, quando se atinge o ponto de ebulição, começa a vaporizar. Nessa hora temos álcool líquido e vapor coexistindo. Depois do tempo de ebulição só temos o vapor e não há mais líquido para destilar. Quando temos uma mistura homogênea, com dois ou mais líquidos, cujos componentes possuem pontos de ebulição muito próximos, utiliza-se a destilação fracionada. Na prática é colocada uma coluna de fracionamento, por exemplo, recheada com bolas de vidro, para dificultar e prolongar o tempo que o vapor percorre até chegar ao condensador e ser resfriado.